Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos tido maus governos e péssimos governos nos últimos anos em Portugal. E são maus governos quando tomam medidas negativas para as populações, são péssimos governos quando temos medidas que são negativas para as populações durante anos a fio, cujas consequências se verificam durante anos ou mesmo décadas. Os governos de António Costa estão nesta última categoria, são péssimos governos, porque tomaram medidas que são nocivas para os portugueses para várias décadas, em alguns casos. Olhamos à situação da saúde, onde foram tomadas medidas que implicaram o fim das PPP, com prejuízo para as populações, e isto tem consequências durante vários anos e décadas, e ainda na saúde as consequências das medidas dos governos socialistas em matéria de listas de espera, de encerramentos de urgências, tudo aquilo que nós conhecemos e que hoje padecemos enquanto portugueses. Na educação, a escola sem professores para os alunos. Na habitação, a crise profundíssima que resulta das políticas socialistas. Qual é o problema disto, para além das consequências óbvias? É que se olharmos para a esquerda, nestas matérias, e também em matéria de imigração, eles não só fizeram isto que fizeram, como fariam exatamente a mesma coisa se tivessem uma nova oportunidade de decidir o futuro do país. E olhando para a imigração, há de facto pelo menos 3 erros capitais nesta matéria. O primeiro erro: o regime da manifestação de interesses. Descontrolo total da entrada de pessoas em Portugal. Segundo erro grave, gravíssimo, a extinção do CEF, deixando sem qualquer controlo administrativo o país. E terceiro, aquilo que também já foi referido, as 120 mil pessoas que entraram sem controlo do seu registro criminal. O problema subsiste é que fariam exatamente a mesma coisa se estivessem no poder. Exatamente a mesma coisa, exatamente com as mesmas consequências. E, portanto, se hoje aqui estamos a discutir os temas do reagrupamento familiar, que é óbvio que é uma medida, o reagrupamento é desejável em condições normais, porque isso pressupõe uma maior capacidade de integração das pessoas que entram em Portugal, é por causa da esquerda que hoje somos forçados a analisar medidas de restrição do reagrupamento familiar. E, portanto, aquelas bancadas que aqui estão, o que deveriam estar hoje a pedir desculpa aos portugueses, em vez de criticar aquilo que em urgência, em desespero, se faz em matéria de reagrupamento familiar. Para essa discussão não contam com a Iniciativa Liberal, contam com a Iniciativa Liberal para assumir que é preciso restringir até o reagrupamento familiar devido às políticas desastrosas que a esquerda tomou e, mais do que isso, voltaria a tomar nas mesmas circunstâncias. Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema da segurança exige ponderação na argumentação. E este RASI traz um conjunto de informações que não apoiam nem as visões paradisíacas sobre a segurança em Portugal, próprias de uma esquerda que não percebeu ainda o momento em que estamos, mas também não permite uma visão apocalíptica da segurança em Portugal. Portugal é ainda um país seguro. Também não entramos naquela ideia de que os indicadores internacionais sobre segurança devem ser lidos sem critério, uma vez que nesses indicadores muitas vezes entram questões como a posição geográfica, geoestratégica e, portanto, devem ser avaliados no seu valor intrínseco e não propagandístico, mas a verdade é que temos, por um lado, a descida da criminalidade geral, mas temos indicadores que são preocupantes, a Sra. Ministra referiu-os, a criminalidade violenta, a violência doméstica, tudo isto deve ser preocupante e não deve ser desvalorizado. Nós entendemos, já o disse, que é necessário ter dados para que os legisladores e os decisores possam tomar políticas públicas adequadas ao momento que vivemos. Entendemos também que a polícia deve ser valorizada, deve ter meios adequados e deve ir para a rua. Devemos pôr a polícia na rua, Sra. Ministra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a polícia deve ser libertada do trabalho administrativo que tem hoje e que a sobrecarrega, e estando na rua e não estando atrás de uma secretária ou de um computador, estará melhor, estará mais junto dos cidadãos e estaremos a combater esses indicadores mais negativos que o RASI agora nos traz. Eu queria também dizer uma palavra sobre esta questão da extrema-direita. Em princípio, eu entendo que os extremismos devem ser todos condenáveis e, portanto, não entendo esta fixação de umas bancadas com a esquerda e outras com a direita no que diz respeito à violência e ao extremismo. Mas admira muito também que haja quem aqui fala apenas de extremismo de direita e de violência de direita, quando ainda há pouco tempo tinha nas suas próprias listas pessoas envolvidas nas FP25 ou Isabel do Carmo, como é o caso do livro. Tenhamos memória, saibamos onde está também a violência.